Saúde UPA Dr. Ayrton Varela, que, em parceria com o IB Escola, está promovendo curso online hoje, o curso de manejo das urgências psiquiátricas na sala de urgência. Então, com a palavra, o coordenador William, não sei se é o William ou a Karen, que vão dar uma palavrinha para o nosso grupo de inscritos aqui nessa tarde. Hoje serei eu, Maralice. Gostaria de desejar uma boa tarde para todos os participantes, agradecer a participação e desejar uma ótima capacitação para todos vocês, tá bem? Certo, obrigada, Karen. Antes de passar a palavra para a representante da Educação Permanente na UPA Junção, a Fabiola, eu só vou comentar que essa foi uma atividade que a UPA Junção desenvolveu em uma atividade junto com a FURG, né, que é a universidade em que o professor atua atualmente, e numa das atividades em que participaram, a UPA participou apresentando o trabalho na universidade, se foi feita uma contrapartida, uma troca, né? Se buscou esse profissional para estar agregando, né, e trazendo um pouquinho mais do conhecimento dele para os nossos colaboradores do IB Saúde. Então, com a palavra, Fabiola. Eu vou vir aqui para o da Karen, porque eu não sou uma pessoa muito boa nas tecnologias. Senão desligo o meu, que por favor. Bom, eu sou Fabiola Pinheiro, então eu sou representante da Comissão de Educação Permanente, então, do IB Escola, junto aí na parceria com o IB Saúde, e estamos hoje mais uma tarde, né, de grandes conquistas aí com o Dr. Luan, fazendo essa parceria conosco, com o IB Escola. Então, aqui, por exemplo, como representante da unidade, eu só tenho a agradecer ao doutor, agradecer ao IB Escola pela oportunidade dessa parceria, agradecer todos os colegas de todas as unidades que estão aí presentes. Nós sabemos que tivemos aí uma falha técnica, tá? Então, a gente sabe que se de alguma forma algum colega, enfim, tiver dificuldade, também pode entrar em contato depois conosco, que a gente vai reavaliar, mas a proposta aqui realmente é o conhecimento, é essa troca, essa validação, né, dentro da urgência e emergência. Então, e agradecer a Tarsila, que eu também estou com saudade, faz tempo que eu não vejo a Tarsila. Saudade, né, de vocês também. Obrigada! Que fica nessa função toda, e a gente está aqui tentando retomar com a corda toda, com vários projetos que ainda, realmente, a gente ainda precisa ainda se reestruturar, vamos dizer assim, para o próximo ano, mas se Deus quiser e tudo ajudar, ainda vai ser um ano de grandes conquistas, de grandes capacitações, e agradecer, claro, o nosso diretor William, que infelizmente teve que se ausentar devido a uma situação, então hoje a gente fica aqui, eu e Karen, né? Vem Karen, que a gente tem que ocupar, assim, fazendo essa proposta, e claro, agradecer, sem dúvida nenhuma, a nossa RT responsável, a nossa querida Karen, que proporcionou tudo isso para a gente. Eu espero que todos vocês gostem, e vamos embora, né? Ótimo, muito obrigada, Fabiola. Então, dando início, eu vou apresentar o professor ministrante, né, o doutor Luan Pietro, é um médico formado pela Universidade Federal de Rio Grande, pela FURG, especialista em Medicina da Família e Comunidade também pela FURG, especialista em Preceptoria para a Medicina da Família e da Comunidade pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e especialista em Auditoria em Saúde pela Uninter. O doutor Luan vai estar conosco, né, trazendo a temática tão importante, né, que inúmeros profissionais de saúde enfrentam diariamente, né, diversas situações, limites relacionadas à emergência psiquiátrica. Então, o tema foi desenvolvido pela equipe da UPA Junção, objetivando reconhecer sinais de gravidade das patologias psiquiátricas em situação de urgência. Então, com a palavra, o doutor Luan Pietro.
Maralice, vamos ver se o doutor está online, se não, talvez pode ser o microfone, não sei se está demorando um pouquinho, porque ele está organizando ali. Isso, eu mandei um WhatsApp para ele, ele deve estar se organizando, mas só para a gente, enquanto ele se conecta, pedir autorização para todos que esse curso vai ser gravado, né, pela equipe de suporte, e também ele pediu que durante a apresentação, sempre que alguém tiver alguma questão, pergunta, algum comentário, que levante a mão e pode acontecer durante a sua apresentação, não precisa esperar o final para se manifestar. Então, vai estar aberto as mensagens ali no chat e vai estar também liberado que vocês levantem as mãos, né, para poderem estar fazendo alguma intervenção durante a apresentação do Dr. Lua Pietro. Vamos ver se ele conseguiu. Só um pouquinho que o Dr. Lua está tendo uns probleminhas com o som. Tá. Eu aproveito também para colocar que foi feita uma conversa durante a semana com o ministrante do curso e foi disponibilizado pelo Moodle, a primeira vez que a gente está fazendo isso, um livro de apoio, né, que é um material complementar do Dr. Leonardo Baldassara, que vai estar na plataforma como apoio, como complemento a esse conhecimento, a esse tema que foi abordado, né, que vai ser abordado durante a tarde de hoje, tá? É um livro bem completo, são 27 capítulos, então vocês também vão ter acesso a esse material acessando ali. E no final do curso, os certificados já vão estar disponibilizados para cada um, que o Giovanni, já até aproveito para agradecer aqui na tela, né, está já providenciando para que no final do curso vocês possam acessar. Quem não conseguiu fazer a inscrição, é um caso separado, a gente faz o suporte para poder ajudar na inscrição para acessar o certificado. Acho que o professor conseguiu. Passo a palavra para o professor Lua Pietro. Seguimos sem conseguir ouvir, doutor Lua Pietro. Estamos sem o som. Luan, de repente, tu passa a tua apresentação para Maralice, e tu só entra com vídeo. Doutor Luan, o teu microfone está fechado, é por isso? O microfone dele está fechado. Agora pessoal. sim. Tá Agora sim, eu estava certo. entrando como apresentador, não sabia que não dava de ouvir. Perdão. Tá certo, tudo certo. Com a palavra, doutor Lua Pietro. Perfeito, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Então, em nome da enfermeira Karen, da UPA daqui de Rio Grande, UPA Junção, Maralice, que me fez o convite também para fazer essa apresentação. Eu dou boa tarde a todos. E conforme a gente havia conversado antes, fica aberto para perguntas e sugestões durante o decorrer do curso da apresentação, tá certo? Deixa eu só me organizar aqui, então. Muito bem. Eu já fui apresentado, né? Então, eu sou o Luan, sou especialista em medicina de família e comunidade, tenho uma pós-graduação em preceptoria também para medicina de família e comunidade pela Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre, com outras pós-graduações. Primeiramente, para a gente poder entender talvez o contexto dessa apresentação relacionada a urgências psiquiátricas e termos um médico de família falando nisso, talvez pela circunstância de que os pacientes em sofrimento mental geralmente apresentam mais do que uma situação relacionada a esses fatos. Muitas vezes pela ausência de tratamento adequado, muitas vezes pela dificuldade que se tem em uma assistência de qualidade, ou inclusive pela questão da própria coordenação de cuidado desse paciente. Como médico de família,
Então, nossa atribuição, principalmente na atenção primária, é cuidar de todo paciente que encontra-se dentro de um território, fazendo com que as situações orgânicas desse paciente sejam estabilizadas para que ele não precise necessariamente de um atendimento que chegue a um atendimento de urgência ou emergência. Para isso, a gente vai trabalhar bastante coordenação de cuidado também, e vai falar muito sobre ouvir, acolher e entender. Então, antes da gente começar um pouquinho de fato o que são urgências e emergências psiquiátricas, eu queria abordar sobre a epidemiologia. É muito diferente quando a gente fala sobre saúde mental, as principais características e as principais situações que podem conversar com urgências e emergências psiquiátricas. Em 2008, teve um estudo realizado em Porto Alegre, que foi quantificado a principal característica da epidemiologia dos transtornos mentais em atendimentos de urgência. Então, foi constatado que cerca de todos os atendimentos em situações de transtornos mentais, em torno de 9,3% foram relacionados a transtornos comportamentais devido ao uso de substâncias, nesse caso, o álcool, 11,8% relacionado a transtornos psicóticos, 14,2% relacionado a transtornos de humor, nesse caso, relacionado a episódios depressivos, 7,1% relacionado aos transtornos ansiosos, um pouquinho menos do que isso relacionado a estresse grave ou transtornos de adaptação. Então, a gente consegue identificar que existe uma prevalência alta relacionada a transtornos de humor e, seguidamente, relacionada a transtornos psicóticos e ansiosos. Posteriormente, a gente fez uma avaliação comparando, por exemplo, a unidade de pronto atendimento da UPA Junção e os atendimentos realizados no ambulatório da Universidade Federal do Rio Grande, mais especificadamente na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que é o local onde eu trabalho. Na UPA, a gente consegue observar que de todos os atendimentos realizados entre janeiro de 2022 até janeiro de 2023, o predomínio relacionado aos atendimentos de saúde mental, eles são baseados principalmente em transtornos de ansiedade, mais ou menos 12,3%. E os demais são divididos de acordo com a quantidade de atendimentos que foram acontecendo ao longo desse ano. Em contrapartida, nas unidades de atendimento da nossa universidade, em relação à gestão de pessoas, a gente tem um quantitativo maior de atendimentos relacionados a transtornos de humor, excepcionalmente relacionados à depressão. E por que a gente está mostrando isso? Principalmente porque a gente consegue identificar o que de fato precisa ser abordado quando se trata de saúde mental em um contexto de urgência e emergência. Obviamente, a gente vai falar sobre transtornos depressivos e outras condições, mas, pela própria epidemiologia do processo, vai ter um enfoque maior relacionado aos transtornos de ansiedade. Aqui tem uma informação também retirada do site do Centro de Toxicologias do Rio Grande do Sul, relacionando que a prevalência de assuntos relacionados à urgência e emergência psiquiátricas voltados à intoxicação por medicamentos, desde 2005 até 2020, que foi o patamar elencado durante a pesquisa, observou-se que houve um aumento muito significativo dessas condições e principalmente das notificações. São através delas que a gente consegue observar o que de fato está acontecendo para que crie políticas públicas suficientemente boas que consigam priorizar atendimentos ou promover saúde antes de que essas situações acabem tendo um desfecho desfavorável. Da mesma forma, a gente consegue observar que quando relacionado a alteração do uso, principalmente, existe uma flutuação muito grande entre os anos de 2005 e os anos de 2020. Então, começaremos falando um pouquinho sobre a questão da classificação de risco em psiquiatria. Foram observados 2 estudos para poder elencar esse slide. Primeiro, porque hoje
em Rio Grande, especificadamente, não existe ainda um protocolo definido sobre a classificação de risco em psiquiatria. É um processo que está sendo criado, está sendo observado em conjunto com vários dispositivos e elencando também bibliografias. Uma perspectiva para poder ajudar, contribuir um pouquinho sobre essas características, eu trouxe aqui 2 slides para a gente poder conversar e debater um pouquinho sobre eles. Esse primeiro, então, ele foi retirado do livro Emergências Psiquiátricas, da ArtMed, 2014, em que ele elenca a classificação que vai de não urgente até uma emergência psiquiátrica. Por que a gente fala sobre acolhimento e classificação de risco? Porque tudo em saúde começa com uma triagem bem feita, um acolhimento bem feito, seja ele na atenção primária, seja ele na atenção secundária ou até mesmo na terciária. Vocês vão observar que nos próximos slides a gente vai conversar bastante sobre exame de estado mental, que é o que a gente utiliza para poder classificar esse paciente da melhor forma possível. Quando a gente tem, então, uma emergência psiquiátrica, entende-se que existe um distúrbio de pensamento, sentimento ou ações que envolve um risco de morte ou um risco social grave e iminente. Então, precisa de uma intervenção imediata. Não pode ser adiável para outra situação. O paciente chega nessa condição, ele precisa ser atendido. Que situações são essas? Situações de violência, situações de suicídio ou tentativa de suicídio, situações relacionadas à excitação maníaca, que vamos conversar um pouquinho sobre isso, automutilação, severa autonegligência. São condições que muitas vezes, por preconceito, a gente acaba inferindo que o paciente ele precisa estar em um estado de excitação grave para que a gente considere aquilo como uma emergência, quando na verdade a gente consegue perceber que nem sempre o paciente ele pode estar com uma severa autonegligência e ser uma pessoa completamente incomunicável, e mesmo assim se torna uma emergência psiquiátrica. Relacionados à urgência psiquiátrica, então, são situações que implicam em riscos menores, porém existentes, que necessitam de uma intervenção a curto prazo. Então, esse paciente ele precisa ser atendido, mas não existe uma emergência que vai colocar ele em risco de vida nos próximos minutos. Por exemplo, um comportamento bizarro, um quadro agudo de ansiedade, que a gente lida bastante com isso, síndromes conversivas, sintomas psicóticos. Essas situações, apesar de serem situações extremamente importantes e que, eventualmente, de acordo com a característica de cada paciente, denotam uma certa emergência, se for considerado uma situação que esses exemplos não vão colocar o paciente em risco iminente de vida, a gente consegue classificar como uma urgência psiquiátrica e fazer com que ele seja atendido ainda com uma prioridade. Infelizmente, nesse livro, né, Emergências Psiquiátricas, da ArtMed, ele não considera a existência de uma classificação pouco urgente, que no nosso contexto é importante, e ele parte, então, do princípio de que se não for uma emergência e nem uma urgência, é uma situação não urgente. Ele classifica essa situação não urgente como uma necessidade de atendimento, sim, que é essencialmente importante, mas não é prioridade. São situações de ansiedade leve, distúrbios interpessoais, informações sobre medicamentos ou até fornecimento de receitas, a famosa renovação de medicação. Por consequência disso, a gente tem uma lacuna muito grande entre o que, na parte do acolhimento, na parte da triagem, a gente vai fazer de fato com esse paciente. Por quê? Eu estou conversando com ele caso ele não venha trazido de uma ambulância. Eu vou tentar elencar situações que façam com que ele consiga ser classificado entre uma situação de urgência e não urgência. Partindo do pressuposto de que se o paciente chega de ambulância, ele vai dar a entrada à sala vermelha, possivelmente. Porém, como eu havia explicado antes, se o paciente chega com uma severa autonegligência, com sintomas que a gente vai classificar como sintomas negativos posteriormente.
um mutismo seletivo, não querendo conversar, acompanhado de familiares que estão extremamente preocupados, que esse paciente não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo tomar seu banho, não está conseguindo ter uma relação interpessoal com outras pessoas. Se a gente não se atentar muito bem a essa situação, infelizmente a gente pode acabar classificando esse paciente de uma forma equivocada. Então, percebam que nem sempre tudo que a gente consegue visualizar explicitamente, de fato, pode ser classificado como uma situação não urgente. Depois, no próximo slide, a gente vai fazer uma avaliação, uma triagem, baseada em um outro livro de emergências psiquiátricas, esse da editora Elsevia. Nessa classificação, existe situações de urgência, situações de emergência, situações que não são urgência. Só que é interessante porque, além dele classificar como uma triagem, por exemplo, vermelha, para situações que envolvam risco de vida, ele também consegue diferenciar urgências que podem ser consideradas numa triagem a cor amarela, ou ainda mais, urgências menores, como uma cor verde, que a gente não tinha no protocolo anterior. Então, se o paciente chega, basicamente, em uma unidade de atendimento, seja atenção primária, secundária ou terciária, esse paciente ele possui risco de vida iminente, ele vai ser classificado como um atendimento de emergência, classificado como vermelho, e ele vai entrar em um serviço de emergência para atendimento médico imediato. Se nesse serviço for constatado, pelo contrário, que não existe um risco iminente de vida, mas que esse paciente ele precisa de um atendimento prioritário, e nesse atendimento prioritário ele possui condições que possam instabilizar o quadro dele, ele vai ser classificado como uma urgência maior, e nessa situação vai receber a cor de triagem amarela. Agora, se ele não possui condições que possam cursar com alterações ou potenciais complicações durante o seu aguardo, ele pode ser classificado, então, como uma urgência menor na característica de cor verde. Então, no slide anterior, pela outra bibliografia, não existia essa possibilidade. Esse daqui já considera como urgência menor a cor verde. Então, situações que cursam com manutenção dos sinais vitais, sem exposição a riscos, ou inclusive sem condições que possam agravar a condição de saúde desse paciente, então ele é um paciente não urgente, possivelmente sendo encaminhado, então, para atenção primária ou cuidados ambulatoriais. Até aqui, pessoal. Alguma pergunta? Seguimos. Então, como objetivo do atendimento em urgências e emergências psiquiátricas, isso indifere se o profissional de saúde é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social ou trabalha no administrativo. A gente precisa entender que existem 5 condições que a gente precisa elencar, resolver e também encaminhar de forma adequada para que se atinjam os objetivos de um atendimento em urgências psiquiátricas considerado eficiente. Nessa situação, então, a gente começa identificando, né, a pessoa chega, a gente vai avaliar, então, se existe esse potencial risco de vida ou não e vai estabilizar o quadro do paciente. A estabilização do quadro nada mais é do que a aferição dos sinais vitais, identificar potenciais agravos à saúde e, de fato, acabar estabilizando. Posteriormente, a gente vai estabelecer uma hipótese diagnóstica para definir umas possíveis qualidades de tratamento para esse paciente. Necessariamente, em se tratando de saúde mental, a gente precisa excluir causas orgânicas, porque nem tudo que se justifica com saúde mental é, de fato, uma doença mental. A gente vai observar logo mais que existem situações clínicas que possuem
sintomas e sinais muito parecidos com doenças mentais e que, se forem tratados de forma equivocada, o paciente ele não vai apresentar uma eficácia em seu tratamento. Posteriormente, então, a gente estabilizou o quadro do paciente, fez uma hipótese diagnóstica, excluiu condições orgânicas, então a gente deve encaminhá-lo. Encaminhá-lo porque esse paciente ele não vai ser completamente atendido e não vai ter suas condições completamente sanadas em uma única unidade de saúde. Mais uma vez, seja ela atenção primária, secundária ou terciária, porque esse paciente ele vai precisar criar uma rede de cuidados que vão abranger atendimentos possivelmente multissetoriais para que consigamos, então, dar a qualidade de assistência que esse paciente precisa. E, por fim, depois de todos esses passos, o paciente, então, ele vai ter um desfecho adequado para a situação dele. Percebam que até agora não existe nada de medicina, nada de enfermagem, nada específico de atendimento que não seja uma observação, uma conversa, um entendimento com essa pessoa. Quando eu comentei com vocês sobre excluir causas orgânicas, existem situações, então, que podem culminar com alterações relacionadas ao estado mental do paciente, que não necessariamente sejam doenças relacionadas a isso. Por exemplo, se o paciente tiver um risco de morte e for encaminhado para um serviço de emergência, nesse serviço precisa ser descartado, por exemplo, situações que cursam com alterações metabólicas, como hipóxia, hipoglicemia, porque isso vai ser muito mais importante do que eu identificar se o paciente possui um transtorno esquizofrênico ou um transtorno de humor. Eu preciso primeiramente prezar pela saúde e pela vida desse paciente. Situações, por exemplo, que cursam com alterações neurológicas, do tipo encefalopatia hipertensiva, convulsões, um AVC, são situações que podem causar ou aumentar o risco que esse paciente tem de óbito e precisam ser lidadas anteriormente ao diagnóstico de saúde mental. Alterações relacionadas, por exemplo, à parte toxicológica, como as overdoses, que a gente vai ver um pouquinho mais lá à frente, são situações que também repercutem com o risco de morte que precisam ser avaliadas primariamente antes de qualquer outra coisa. Agora, se eu tenho um paciente que chega, foi avaliado que não é uma situação de emergência porque ele não tem um potencial risco de morte, só que ele tem algumas alterações que podem cursar com sintomas psiquiátricos. E aí, durante a minha avaliação, eu percebo que ele, na verdade, tem alterações hidroeletrolíticas. E aí, temos a confusão gerada na equipe. É um paciente com comportamento psiquiátrico ou é um paciente com alterações metabólicas? Por isso, a importância da gente sempre descartar causas orgânicas. Relacionadas à toxicologia também, como desprescrição, a gente vive num contexto onde pessoas estão se formando como especialistas em medicina de família e comunidade e aprendem que durante o decorrer de todo o seu conhecimento existe uma condição chamada prevenção quaternária que induz ao pensamento de que, primeiro, não causar dano. Se eu não quero causar dano, quando eu tenho um paciente polimedicado, com inúmeras medicações, que eventualmente acabam tendo uma sinergia entre si e podem culminar com alterações hemodinâmicas, alterações mentais, ou até mesmo cursar com um risco iminente de vida, ele vai ter um diálogo com esse profissional de saúde para tentar trocar a medicação ou até mesmo desprescrever. Porém, até como um exemplo próprio, é interessante que nem todos os pacientes estão dispostos a isso. É muito comum observarmos que pacientes que utilizam benzodiazepínicos a longo prazo não queiram simplesmente deixar de tomar a sua medicação pelas questões que resultam no seu próprio autocuidado. Apesar de todos nós sabermos que benzodiazepínico a longo prazo não é uma medicação muito adequada a ser utilizada. Então, no intuito desses profissionais tentarem auxiliar esses pacientes,
muitos acabam tendo um discurso motivacional e outros acabam tendo condutas mais radicais do tipo, eu não vou renovar a sua receita, ou você procura outro profissional para poder garantir os seus cuidados. Infelizmente, a gente sabe que isso não seria adequado, apesar de acontecer. Interações medicamentosas vai nesse mesmo sentido. Eu tenho um paciente que ele possui uma prescrição X em um determinado médico. Consultou com outro médico em outro local, associou uma medicação para aquela situação e aumentou a sua receita. Foi num pronto atendimento por uma situação Y, que acabou fazendo com que o médico precisasse prescrever um medicamento, mesmo que temporário, e que não foi avisado de nenhum outros medicamentos que ele já estava utilizando, e aí a gente já tem a confusão estabelecida novamente. Esse paciente retorna ao atendimento, apresentando alterações em seu estado mental, estado clínico, possivelmente por uma interação medicamentosa que poderia ter sido evitada caso a gente conseguisse fazer uma anamnese adequada e também com tempo, óbvio. Transtornos relacionados à parte infecciosa. Muito comum a gente observar pacientes idosos ou paciente imunodeprimido que cursam com infecções respiratórias, infecções do trato urinário, que confundem-se com alterações psiquiátricas, principalmente relacionadas à confusão mental. Outras condições de saúde também que podem se confundir com alterações psiquiátricas, que seriam doenças endócrinas, demência ou algumas outras infecto-contagiosas. Então, para que vocês tenham entendimento, durante o decorrer dessa apresentação não vai ser focado a questão da doença em si, porque a motivação dessa atividade é mais num contexto de orientação multissetorial, tá? Então, apesar de ser médico, eu não vou focar apenas na questão das medicações, para que todos tenham um entendimento bom. E como a gente precisa começar, nada melhor do que falar então sobre o exame do estado mental. É o nosso primeiro passo para qualquer coisa que a gente vai fazer relacionado à psiquiatria. Bom, no exame do estado mental, ele se assemelha muito ao exame semiológico que a gente tem em diversas situações orgânicas, mas especificadamente voltado ao contexto psiquiátrico. Eu amo estudar exame do estado mental. Para todos os meus alunos, eu digo o quanto isso é importante, termos a percepção das características que compõem o exame do estado mental, apesar dele ser um pouco mais complexo inicialmente, pela nomenclatura utilizada, mas se torna importante porque é ele que vai nos nortear sobre as inúmeras possibilidades de intervenções que esse paciente vai ter, sobre as inúmeras possibilidades de diagnósticos que ele vai ter, porque apenas com um exame de estado mental bem feito, esse paciente consegue ser classificado em situações de urgência, emergência ou situações que não demandem uma urgência específica. E não apenas isso. O exame do estado mental ele é extremamente importante porque ele vai nos ajudar a entender o contexto que esse paciente está vivenciando, as angústias e os preconceitos. Isso é importante. Nesse primeiro slide, então, a gente vai abordar sobre consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória e inteligência. No próximo slide haverão outras situações. Porém, para que seja mais fácil, vocês podem criar um mnemônico para lembrar, durante o processo de anamnese, como que vocês vão abordar esse exame de estado mental com o paciente na frente de vocês. Depois de muito treinar, a gente cria esse mnemônico e consegue fazer isso bem rapidamente. Mas o que eu utilizo, e é o que está nos slides, se chama Casomi Apejucol, em que o C é a consciência, o A é a atenção, o S é a senso-percepção, O de orientação, memória e inteligência. Posteriormente, temos o afeto, o P de pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem. Então, voltando um pouquinho para conversarmos sobre cada uma dessa situação. Quando a gente tem um paciente
que ele está na nossa frente, existem algumas possibilidades de avaliação de consciência, em que o paciente pode estar lúcido, então, observamos, ele tem uma reatividade aos estímulos ambientais e consegue ter um discurso adequado conosco. Ou o paciente pode estar obnubilado, pode apresentar uma sensação de confusão em situações mais graves, estupor, e em situações gravíssimas, estado de coma. Como que a gente pode avaliar, então, o estado de consciência desse paciente? De uma forma simples, escala de coma de Glasgow. De uma forma mais complexa, a gente possui algumas outras escalas características de cada área de conhecimento, sejam elas médicas ou de enfermagem. A partir do momento que eu consigo identificar que esse paciente, então, ele apresenta um estado de consciência, eu vou avaliar a atenção, partindo do pressuposto que o paciente se encontra lúcido. Esse paciente, durante o decorrer da minha anamnese lá na triagem, ele está vigil e tenaz? O que significa isso? Ele consegue prestar atenção em como ele está conversando comigo e como ele percebe a forma que eu converso com ele? Ou ele está distraído? Por quê? Existem condições de saúde em que a gente pode estar conversando com um paciente simplesmente por desatenção, ele não consegue entender a nossa mensagem. Mas existem situações que, por doenças orgânicas e doenças mentais, eu posso dar 1 milhão de explicações que esse paciente não vai ter a compreensão daquilo que eu quero dizer. Em se tratando de senso-percepção, aqui a gente vai avaliar situações principalmente relacionadas a delírios e alucinações. E de uma forma bem simples, a gente começa a observar palavras que possam remeter a quadros psiquiátricos. Porém, se eu não conseguir identificar perdão, eu não vou identificar qual é o contexto que esse paciente ele está vivendo. Um exemplo muito simples para a gente entender isso, e eu não quero expor nenhuma religião, apenas para exemplificar, é que a gente deve respeitar o contexto que esse paciente possui. Se eu tenho um paciente que ele trabalha num centro umbandista e durante as atividades que ele desempenha nesse centro, ou num centro espiritualista, e ele relata que consegue enxergar pessoas, que ele consegue ouvir vozes, que ele consegue decodificar informações que não são permissíveis a todos que estão presentes, eu preciso respeitar o contexto que ele está vivendo. Bom, se isso acontecer dentro de um ambiente adequado para essa situação, de forma alguma eu devo considerar que essa pessoa seja uma pessoa com alterações mentais. Porém, se esse paciente sai desse contexto e começa a evocar situações fora dessa situação contextualizada, aí eu posso tentar imaginar que ele está apresentando algumas alterações, porque principalmente em psiquiatria não existe o certo e o errado, existe a avaliação do contexto. Eu posso muito bem ser uma pessoa espiritualizada ao ponto de conseguir ver pessoas, enxergar coisas diferentes, ouvir vozes que vão me guiar para coisas do bem, ao mesmo tempo que eu posso ser uma pessoa que está enxergando uma cobra numa árvore, que eu posso estar enxergando baratas correndo pelo meu corpo, ou até mesmo enxergando uma pessoa morta na minha frente em decomposição. Então, a gente precisa elencar onde essas situações acontecem e avaliar o contexto. Baseado nesse contexto, eu vou apresentar sensações de hiperestimulação, que são relacionadas à hiperestesia, e hipoestimulação. A pessoa não consegue sentir nada. Hipoestesia. Quando a gente tem alterações relacionadas a essas características, a gente pode avaliar que a pessoa ela tem uma sensibilidade mais aflorada, ou não. E essas sensibilidades, elas podem cursar com situações orgânicas, por exemplo, de um espectro
autista, onde a pessoa ela tem uma hiperestimulação sensorial e que não informa às pessoas envolvidas, porque não tem o conhecimento dessa situação, mas que acaba sendo a nossa obrigação identificar através de um exame do estado mental bem feito. Hoje é um pouco mais fácil porque as pessoas já chegam até nós com a informação de que o nosso filho é portador de um espectro autista ou que o nosso familiar possui uma doença que precise de um atendimento imediatista, que não existia antigamente. Então, de uma mesma forma que para tudo tem uma primeira vez, aquela pessoa que é portadora daquela doença teve uma oportunidade de ser atendida para ser avaliada de uma forma adequada. E é a nossa função identificar isso. Agora, se eu tenho um paciente que ele tem alterações de sensopercepção, principalmente relacionadas ao contexto sensorial orgânico, que significa alterações de tato, olfato, visão, audição e paladar, eu posso cursar com delírios. Delírios que vão identificar em algo que existe alterações que não existem. É aquela situação em que, de um galho de árvore, por exemplo, eu consigo enxergar uma cobra. É aquela situação de que uma sombra ou um vulto na janela, eu consigo observar uma pessoa. Eu tenho, então, situações que vão acometer o meu cérebro e que não existem. Da mesma forma, alucinações. E isso tem uma linha muito tênue, porque os delírios seriam situações relacionadas a algo que eu não conseguiria tocar, por exemplo, porque vai muito além das minhas percepções sensoriais. E a alucinação, ela consegue ter uma focalização mais visível. Eu tenho uma alucinação auditiva quando eu escuto um zumbido no meu ouvido. E aí eu espero que todo mundo que esteja assistindo essa palestra não consulte com um psiquiatra e nem procure atendimento só pela questão do zumbido, que é algo extremamente comum, mas que em uma determinada situação relacionada a um contexto mental, isso pode acontecer. Alucinações visuais, por exemplo, desses vultos eu consegui identificar um formato de uma pessoa humana que vai me levar a uma informação equivocada no cérebro e resultar em um medo. Alucinações do tipo sensoriais olfativas, então, alguns perfumes me despertam lembranças do passado que me remetem a uma situação traumatizante, e aí eu começo a evitar esse tipo de cheiro. Só que mesmo evitando, eu ainda consigo sentir mesmo sem a existência desse estímulo. Então, essas situações são situações relacionadas à sensopercepção. Quando a gente pula, então, para orientação, a gente vai avaliar se esse paciente ele está orientado no tempo, no espaço e em si próprio. A gente chama isso de orientação auto ou alo-perceptiva. Quando a gente tem um paciente que tem uma orientação no tempo preservada, ele consegue identificar que ele se encontra no dia 24 de fevereiro de 2023, que ele se encontra no turno da tarde, que ele se encontra em um momento do universo onde ele consegue ter essa percepção. Quando a gente tem uma orientação em relação ao espaço, esse paciente sabe que ou ele está numa unidade de pronto atendimento, está na sua casa ou está, por exemplo, num hospital. Porém, se eu tenho um paciente com alterações de orientação, a gente vai chegar para ele e vai perguntar: Dona Maria, a senhora sabe onde a senhora está? E ela vai responder: estou em casa. E, na verdade, ela está num pronto atendimento. Senhor João, o senhor sabe para onde o senhor vai ser transferido depois que a equipe comunicou ao senhor? Não, não sei. Ou melhor, vou ser transferido, sei lá, para o cemitério? Não. Então, a pessoa às vezes pode ter uma alteração em relação ao seu tempo e seu espaço que precisa ser identificada para a gente descartar condições orgânicas de condições psiquiátricas, por exemplo. Da mesma forma, ela vai se auto-identificar.
Muitas vezes, em algum dos atendimentos que vocês fizeram devem ter percebido que existiram pessoas que não sabiam quem era, ou situações possivelmente relacionadas a um trauma, que a pessoa tem uma despersonalização, que ela não consegue saber quem ela é mais. E aí a gente pula para a próxima etapa, que é a avaliação da memória. Essa pessoa, ela vai se lembrar, ou ela consegue se lembrar de quem ela é, o que ela faz, o que ela fez, o que ela vai ser, ou situações que aconteçam em determinados momentos da vida dela? Junto com isso tudo, temos a avaliação da inteligência, e que, confesso para vocês, em uma situação de urgência e emergência, não é realizado e não é prioridade. Mas é importante quando a gente vai falar sobre exame do estado mental. Eu queria parar aqui um pouquinho para fazer vocês entenderem que quando a gente tem, então, a avaliação dessas características principais elencadas nos itens de 1 a 6, se o paciente tiver qualquer alteração relacionada a essas condições, eu tenho uma probabilidade muito grande desse paciente ter uma alteração neurológica. Guardem isso. Agora, quando eu faço a complementação desse exame de estado mental e vou avaliar a parte subjetiva desse paciente, eu vou avaliar a parte psiquiátrica desse paciente, eu vou inferir, então, situações relacionadas ao afeto, ao humor. Quando a gente tem um afeto, por exemplo, a gente pode identificar se esse afeto ele é congruente ou não, se a pessoa está eutímica, que significa um afeto normal, se a pessoa está muito reativa, então ela está muito explosiva, muito irritadiça, ou se ela está mais constrita, se ela está mais quieta. Eu posso ter um afeto embotado, que é aquela pessoa que está muito entristecida, e quando por demais ela fica deprimida, da mesma forma que eu posso ter um afeto e um humor mais ansioso, mais expansivo. São situações subjetivas da parte emocional que esse paciente precisa ser avaliado. Imaginem isso num contexto de urgência e emergência. Chega aquela pessoa estourando a porta da emergência, gritando Deus de todo mundo, dizendo que está vendo Jesus, que está vindo perseguir ele, que as pessoas querem matar ele, que isso, que aquilo outro. Eu tenho uma pessoa com um comportamento inadequado, que está com seu afeto expansivo, e aí a gente volta, necessariamente lúcido, possivelmente desorientado, com alterações relacionadas a um delírio de cunho persecutório. Olha quanta coisa a gente já consegue identificar até então. E aí, como ele está vendo Jesus, estourou a porta da urgência e está correndo até nós para um atendimento, essa pessoa ela tem um pensamento um pouco mágico, porque ela está enxergando situações que não existem, ou criando em sua mente uma realidade alternativa àquela que está existindo no momento. Em situações aleatórias, se não for um pensamento mágico, por exemplo, eu tenho um pensamento lógico. Aquela pessoa que durante um discurso, em uma anamnese, consegue ter um começo, meio e fim adequado para poder explicar que, infelizmente, nessas últimas semanas eu tive uma perda familiar, que acabou levando com que eu ficasse um pouco mais entristecido, e eu entendo que isso acabou agravando a minha condição de saúde e fazendo com que eu tivesse uma dificuldade para desempenhar as minhas atividades laborais. Eu consigo entender a linha de raciocínio do pensamento dessa pessoa. Consigo identificar também se o pensamento dessa pessoa ele está lento, se ele está acelerado, ou se a pessoa tem fuga de ideias. Porque dali a pouco nem tudo que a gente pensa a gente consegue falar. Ou ainda mais, tudo que a gente pensa passa por um filtro, que ali a gente vai chamar de juízo crítico. Se esse filtro falha por algum processo, esse pensamento ele pode ser muito rápido ao ponto da pessoa nem conseguir falar, ou ele pode ser tão lentificado que a pessoa vai analisar tudo aquilo que está falando para ter certeza de que aquilo que ela está falando está certo, ou não, principalmente para que as pessoas não julguem o seu falar, as suas habilidades.
A gente pode avaliar o conteúdo, se são conteúdos relacionados a processos delirantes, relacionados a processos de perseguição, alguma fobia específica. Quem nunca saiu de casa atrasado para o trabalho e ficou se perguntando no contexto do caminho: será que eu fechei a porta de casa? Se esse pensamento acontecer e ele for avaliado através do nosso juízo crítico e for resolutivo ao ponto de eu identificar, fazer ele existir e concluir esse pensamento, eu tenho um pensamento adequado. Agora, se eu ficar o dia inteiro ruminando, pensando, poxa, será que eu fechei a porta de casa? Mas se eu não fechei a porta de casa, um ladrão vai entrar lá e vai assaltar e vai levar tudo que eu tenho. Ou pior ainda, alguém vai invadir e vai levar alguém da minha família, vai levar minha televisão, meu videogame, meu PlayStation, meu computador. Isso não é adequado. E pessoas que têm esses tipos de pensamento acabam sofrendo por demais. O juízo crítico seria o nosso filtro. Ou ele funciona ou ele não funciona. Ou a pessoa ela tem um juízo crítico adequado ou tem inadequado. E por inúmeras situações clínicas, esse juízo crítico ele pode falhar, e acreditem, é mais fácil do que a gente pode imaginar com que isso aconteça. Percebam que pessoas extremamente saudáveis, por estímulos muito intensos, sejam relacionadas ao trabalho ou relacionadas ao ambiente em que se encontra, podem desenvolver gatilhos estressores que faz com que aquela pessoa até então considerada mentalmente saudável acabe tendo uma conduta inadequada. E não é incomum a gente perceber isso. A pessoa, ela não se desestabiliza de uma hora para outra. A gente precisa ter um contexto para isso. E muitas vezes o filtro, ele faz a diferença. Se ele não funciona, a gente tem um prejuízo muito grande desse juízo crítico que pode levar a alterações de condutas e acabar fazendo com que a pessoa tenha prejuízos, principalmente no que se diz respeito à parte social. Quando a gente vai avaliar a conduta, a gente pode perceber que o paciente ou ele tem um excesso de energia ou ele tem uma falta de energia, que aqui a gente vai resumir em hiperbolia ou hipobolia. Ou ele pode simplesmente não ter nada de energia, aquela pessoa que prefere ficar o dia inteiro na cama, faça chuva, faça sol, manhã, tarde, noite, de madrugada, está até criando lesão por pressão, espontaneamente. Ou eu tenho condutas compulsivas. Eu vou passar álcool nas mãos de 5 em 5 minutos para não pegar Covid. Não estou julgando quem faça. Só que a gente percebeu nos últimos estudos que a própria condição da infecção por coronavírus despertou gatilhos em pessoas que já tinham processos de tratamento estáveis do contexto relacionado principalmente à parte compulsiva, que simplesmente desestabilizou completamente. Era aquele paciente que tinha um tratamento de transtorno obsessivo compulsivo já de longo prazo, que simplesmente começou a desenvolver outras compulsões. E, impreterivelmente, a gente acaba aceitando essa condição pelo ambiente que a gente se encontra, mas não acaba percebendo que isso já pode se tornar algo a ser refletido. O álcool gel está na nossa mesa de trabalho, está no nosso corredor, está em todos os lugares, para a nossa proteção. Agora, experimenta tirar o álcool gel de todos os lugares que a gente vai e ficar um segundo pensando: será que eu vou ter que passar álcool agora? Meu Deus, e agora o que eu faço? Se esse pensamento acontecer e a gente conseguir lidar com ele de uma forma tranquila, ok. Só que se a gente começar a ficar remoendo esse pensamento e observar que as nossas condutas vão se alterando por conta disso, precisa ser refletido. Da mesma forma, a gente tem pensamentos, por exemplo, que causam condutas de perversões e que o horário não permite a gente comentar sobre, mas existe bibliografia para isso. Hiperatividade, tiques. Então, todas essas situações, elas podem ser avaliadas num único contexto, que é o contexto da conduta. Posteriormente, a gente tem a linguagem. Então, eu tenho um pensamento que ele é filtrado no meu juízo crítico, que vai se transmitir através da minha voz.
Se eu tiver alguma alteração cerebral, orgânica ou não orgânica, que faça com que tenha algum tipo de problema nessa transmissão de informação, a comunicação ela não vai ser efetiva e a minha linguagem não vai ser adequada. Eu posso, por exemplo, ver um paciente com disartria. Esse paciente que vai tentar falar e não consegue se expressar de uma forma adequada, tal qual a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Eu posso ter um paciente com uma disfasia, aquela pessoa que ela pensa que está falando, mas ela não fala como a gente espera que ela fale, ou não traduza a informação do pensamento dela de forma adequada. Eu tenho a bradilalia, que é aquela pessoa que fala lentamente. E da mesma forma, tem aquela pessoa que tem uma taquilardia porque ela fala muito rápido e aí ela vai tentar conversar comigo para poder conversar sobre tudo que ela está pensando, mas na verdade ela não está conseguindo expressar todas as reações que ela está sentindo naquele momento porque são inúmeros estímulos e ela não consegue falar para a gente entender bem. É complexo a situação e vai inferir o contexto que essa pessoa está. Alterações de mutismo, a pessoa ela está num contexto de sofrimento mental tão grande que ela prefere ficar muda. Ô, seu fulano, como o senhor está? Aonde o senhor vai? E o que o senhor está fazendo? Eu tenho ecolalia, que é a pessoa que ela fala várias vezes a mesma coisa, e a criação de palavras que não existem, que seriam os neologismos. E, por último, temos então a avaliação da aparência dessa pessoa. Pois então, imagine se eu, apresentando essas atividades educativas para vocês, estivesse com uma sunga dentro da minha residência. Seria uma aparência inadequada, apesar de eu acreditar que eu estou com o meu juízo crítico preservado. Porém, se um paciente que está com sunga foi fazer o seu relaxamento na praia do cassino, por exemplo, teve uma intercorrência e precisou de um atendimento imediato, essa aparência dele naquele contexto vai ser inadequada? Não. Então, sempre a gente precisa levar em consideração o contexto. Mas a maioria das vezes a gente vai avaliar se a aparência da pessoa ela está adequada, desleixada ou inadequada. Da mesma forma que eu comentei com vocês no slide anterior, em que as primeiras 5 etapas do processo de exame do estado mental ela é muito relacionada a alterações neurológicas, se a gente conseguir inferir alterações dos itens 7 ao 12, esse paciente ele vai ter uma probabilidade muito maior de ter alterações relacionadas ao estado psiquiátrico. E isso, para quem está na triagem, para quem está na avaliação do paciente, é um marco decisivo para classificar se esse paciente tem um potencial de dano neurológico ou psiquiátrico, e que vai diferenciar e muito também naquela abordagem relacionada ao tratamento. Muito bem. Identificamos, então, a primeira etapa do tratamento, fizemos a abordagem dessa avaliação através do exame do estado mental e vamos, então, ao atendimento. Como que a gente vai lidar com o paciente em situação de urgência e emergência psiquiátrica? Aqui a referência utilizada é o livro Emergências Psiquiátricas da ArtMed. Vamos relembrar, então, lá no contexto da triagem, que não vai fugir muito disso, o paciente ele vai chegar no atendimento de emergência. Ele possui alterações com potencial risco de vida, que vai levar esse paciente a ter um agravo em sua condição de saúde. Aqui, ele exemplifica esse risco de vida como alteração do nível de consciência. Se ele tiver uma alteração de nível de consciência, ele precisa ter uma abordagem específica. E se eu vou identificar essa alteração de consciência, de que forma? Fazendo o exame do estado mental. Eu observo nele características que vão me levar a ter informações para isso. Agora, se esse paciente não possui um rebaixamento de consciência, ele tem alguma alteração neurológica focal? Mais uma vez, exame de estado mental. Se não tiver, seguimos. Fazemos o exame do estado mental.
Tem alguma alteração relacionada à consciência, atenção, orientação ou memória? Percebam, eu estou investigando situações que cursam com alterações neurológicas. Por quê? Porque essas alterações neurológicas geralmente predispõem a maior risco para o paciente ter um desfecho desfavorável. Agora, se eu tive, então, essa avaliação, percebi que pelo exame do estado mental o paciente não apresenta situações relacionadas à parte neurológica, eu vou seguir adiante. Continuamos no processo de avaliação de saúde mental. Ele tem uma suspeita de patologia orgânica, ele tem tumor no cérebro, ele tem uma doença endócrina, ele tem alguma outra situação que culmine com alterações do exame do estado mental focadas na parte neurológica? Se sim, eu preciso fazer exames complementares específicos para isso. Se não, eu preciso me dedicar a entender o contexto que esse paciente ele vai ter até o momento da avaliação, seja ela do plantonista, seja ela do enfermeiro que vai prestar o primeiro atendimento ou da equipe subsequente. Então, eu vou avaliar qual é o risco psiquiátrico que esse paciente ele vai ter. E aí, a gente vai avaliar o quadro 1.3, que se trata basicamente de situações relacionadas à parte orgânica da pessoa. Lembrando, se eu tenho um paciente que apresenta circunstâncias que podem resultar em alterações orgânicas, primeiro elas precisam ser descartadas, para que depois eu faça o manejo do quadro psiquiátrico. Bom, descartamos todas as questões do status orgânico desse paciente. Esse paciente possui risco de heteroagressão ou agitação psicomotora? Se sim, existe um tratamento específico para isso, que é respaldado por decretos e leis, e que vão inferir responsabilidades às equipes, que a gente vai discutir logo em seguida. Se esse paciente não tem risco de heteroagressão ou agitação psicomotora, ele tem um risco de suicídio? É algo que a gente precisa perguntar francamente. O senhor pensa em se matar? A senhora já tentou se matar e está tentando fazer isso novamente? Porque às vezes a gente recebe, em um contexto de emergência, um adolescente ou um adulto jovem que tomou 10 comprimidos de clonazepam de 0,25 miligramas e chega bem. Mas por um contexto de saúde e pela quantidade de comprimidos, a gente pressupõe que ele tentou se matar. Quando pode ser que, durante o processo de seu tratamento, aquela pessoa simplesmente não teve a oportunidade de comprar a dose adequada da medicação e tinha isso em casa. Pode acontecer isso de todas as formas, tá? Então, a gente precisa observar muito bem isso para poder relacionar a situação ao contexto. Se o paciente não possui risco de suicídio, ele está em uma situação de abstinência? Se está, tem uma condição específica. Se não está, a gente vai avaliar a segunda parte do exame do estado mental, o comportamento. Ele tem algum risco desse comportamento que vai inferir sobre situações morais, situações patrimoniais, autonegligência ou suporte? Porque a conduta vai nos avaliar principalmente se esse paciente tem comportamentos que não necessariamente vão causar risco de vida, mas vão causar prejuízos funcionais. E ele vai estar lá no atendimento inicial da emergência. E a gente precisa identificar isso para conduzir da melhor forma. Depois de tudo isso, a gente então vai avaliar se esse paciente já teve um atendimento semelhante a esse alguma vez, ou se precisou em algum momento trocar ou não de medicação que possa ter resultado em uma agudização dos seus sintomas. Até aqui, pessoal. Acho que a gente pode fazer uma breve pausa
para questionamentos, porque foram muitas informações. Fico à disposição, vou tomar um pouquinho de água e gostaria de ouvir um pouquinho sobre essas opiniões. No chat não tem nada de comentário, né? Então o pessoal vai se manifestar mais pelo vídeo mesmo, né? Na tela. Eu observando assim a tua fala, doutor Luan, uma coisa bem importante que fica assim é de que atender um paciente hoje não é mais ouvir a queixa, fazer o diagnóstico, prescrever, pedir exame e prescrever, né? Tem toda Exatamente. uma acolhida, né? Tu colocou a questão da viagem, tem toda uma necessidade aumentada de acolhimento, de observar a queixa, observar o contexto social e, né, os aspectos biológicos e sociais do paciente. Então, isso ficou bem marcante, assim, até aqui na tua fala, que eu acho bem importante de marcar, né? Perfeito. Seguimos, então. A gente falou, então, nessa última parte da apresentação sobre as possibilidades durante um atendimento de urgência e emergência psiquiátrica do paciente ele ter um risco de heteroagressão ou agitação psicomotor. Quando necessariamente acontecer isso, existe um respaldo legal em que os profissionais de saúde podem utilizar-se de contenção física, contenção mecânica e contenção química. Para quê? Principalmente para proteger o paciente e proteger a equipe. A contenção física nada mais é do que pessoas, neste caso, profissionais de saúde, desde que treinados e qualificados para a situação, façam a paralisação desse paciente, na perspectiva de que, através do emprego de meios físicos, né, eles impeçam esse paciente de ter ou não ter desfechos inadequados relacionados ao seu comportamento agressivo. Porém, a gente precisa entender que a heteroagressividade, ela é um ato violento. E se isso imputar em risco para quem está querendo ajudar, tem que ser muito bem observado, porque não é toda agitação psicomotora que a gente vai unir a equipe para poder ir lá agarrar o ser humano, né? Senão a gente se torna mais uma vítima também do contexto. Por isso, sempre avaliando o risco-benefício e avaliando o treinamento da equipe. Diferente, por exemplo, da contenção mecânica. A contenção mecânica, ela pode ser considerada eficaz para controlar a agressividade do paciente, também quando bem realizada por equipe treinada, mas que envolve um contexto mais de equipamentos, não é um contexto exclusivamente humano, pessoal. Eu não estou agarrando o indivíduo por muito tempo, até porque o meu limite de treinamento muscular não me permite isso, ou inclusive a minha força não me permite isso. Ou pelo contrário, existem pessoas que simplesmente conseguem, com um aperto de mão, mobilizar a pessoa, né? Então, situações relacionadas a isso. Mas que na contenção mecânica, a gente tem técnica e tem regras a serem cumpridas. Dentre as técnicas, por exemplo, a gente precisa utilizar dispositivos que vão conter o paciente no tórax e nos ombros, para evitar com que o paciente consiga se mexer ao ponto de acabar soltando outras coisas. Da mesma forma, contenções em forma de luva nas mãos para proteger esse paciente. Contenções nos punhos, contenções no quadril, nos joelhos e nos tornozelos. Uma coisa que a gente precisa entender também é que essas contenções, elas precisam utilizar materiais resistentes. Porque dali a pouco, se a gente utilizar compressas e gases ou ataduras que não tenham o perfil para isso, é dois trabalhos que a gente vai ter. O primeiro, de se indispor com um paciente para poder oferecer ajuda, e o seguinte, acabar sofrendo qualquer tipo de atentado em consequência dessa falta de eficácia.
O paciente, ele prioritariamente deve ser contido sempre em decúbito dorsal, com a cabeça levemente elevada para evitar aspiração, porque muitas vezes esse paciente vai sofrer uso de medicamentos com potencial sedativo, e também deve-se assegurar a posição dos membros, para que permita um retorno venoso adequado quando necessitado de infusões. O paciente, ele tem, então, que ser revistado depois que se conseguir uma contenção adequada, pressupondo que ele não tenha entrado com algum tipo de equipamento, como arma ou outra substância. E, principalmente, ele precisa ter o seu monitoramento de sinais vitais, consciência e parâmetros sempre aferidos de forma eficiente. Por quê? O paciente, ele possivelmente não vai ter como expressar suas reações físicas, que não seja verbal, para dizer que está sentindo alguma coisa. E se a gente não se identificar através desses processos de avaliação, muitas vezes podem acontecer situações que acabem resultando num desfecho desfavorável para esse paciente, colocando a equipe em risco. Além do controle, então, do comportamento, depois que resultada a situação, a gente vai seguir, então, para a retirada dessa contenção. Por que eu disse que é respaldado por lei? Para os médicos, a resolução do CFM, número 1598/0011, diz que o paciente em tratamento psiquiátrico ele só deve ser submetido à contenção física ou mecânica por prescrição médica, devendo ser diretamente acompanhado pela equipe de enfermagem durante todo o processo em que estiver sendo contido. E precisa ser seguido os princípios também para a proteção da pessoa acometida por transtornos mentais. Por quê? A contenção, seja ela física ou seja ela mecânica, jamais poderá ser associada a qualquer tipo de punição. Então, não devemos empregar a restrição física ou o isolamento involuntário de uma pessoa, exceto de acordo com um procedimento oficialmente aprovado, adotado pelo estabelecimento de saúde e também para prevenir dano imediato ao usuário ou aos outros. Não adianta simplesmente eu estar num pronto atendimento e decidir conter todo mundo que chegar lá arregaçando tudo. Não pode. Ele precisa ser um procedimento que está absorvido dentro da instituição, possivelmente padronizado na instituição, para que se tenha um ordenamento adequado durante todo o seu transcorrer. Além da medicina, a enfermagem também, através da resolução do COFEM 427 de 2012, diz que ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Aí descreve algumas condições, e lá na resolução, então, do COFEM, dispõe sobre a sistematização de assistência em enfermagem e a implantação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados que ocorrem o cuidado de enfermagem. E no seu artigo 1º resolve que os profissionais de enfermagem, excetuando-se em situações de urgência e emergência, somente poderão empregar contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro, e preferencialmente com protocolos estabelecidos nas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados. Eu tenho um paciente com risco de heteroagressividade. Eu vou utilizar de um dispositivo chamado contenção física para poder fazê-lo evoluir a uma contenção mecânica. Se a equipe não tiver o respaldo legal para isso, dá problema, tá? Então, é algo a ser observado. Em Ribeirão Preto, eu copiei um modelo de protocolo que o Sistema Municipal de Saúde utiliza para situações de urgência e emergência em que é necessário a utilização de protocolos de contenção física e contenção mecânica. Lembrando que eu informei um pouco tempo atrás sobre a questão obrigatória de se avaliar os sinais vitais desse paciente,
avaliar a presença de alterações que possam resultar em um comprometimento para esse paciente, por exemplo, se essa contenção está fornecendo dor ou desconforto, se por consequência dessa contenção o paciente ele está apresentando alguma cianose periférica, então a mão está ficando roxa porque está muito preso, ou se esse paciente está tendo um edema de membros inferiores porque está dificultando o seu retorno venoso, se esse paciente, durante o transcorrer da contenção, após o devido tratamento, ele se encontra calmo, ele se encontra sonolento, agitado, hostil, são avaliações que precisam ser feitas para avaliar a evolução desse processo de tratamento. E aí? Então, eu aprendi a avaliar o paciente que vai ser atendido na sala de urgência, eu aprendi a identificar as possíveis necessidades desse paciente e aprendi que um paciente em agitação, ele tem que ser protegido. Agora, como eu vou agir em relação a isso? A avaliação do paciente agitado, principalmente quando ele inferir situações com risco ou não de vida, precisa ser descartadas as condições orgânicas, lembram? Com essas condições orgânicas eu quero dizer condição médica geral, intoxicações e necessidade de tranquilização rápida. Imaginem eu tenho um paciente que é etilista crônico, que tomou lá as suas biritinhas da vida e chegou lá na unidade de pronto atendimento heteroagressivo. E o coleguinha, infelizmente por não ter um conhecimento adequado, ou por ser influenciado equivocadamente por uma equipe mal treinada, prescreve lá o seu diazepam, clonazepam ou benzodiazepínico da vida. E esse paciente vai ter um rebaixamento de consciência bem acentuado. Isso é uma coisa a ser observada, porque são medidas que não vão trazer nenhum tipo de eficácia no tratamento dessa pessoa, mas vai imputar na equipe responsabilidades por falta de avaliação adequada. Então, se para esse paciente, por exemplo, eu fizer um manejo um pouco mais adequado, identificar que através da perspectiva de uma agitação psicomotora, ele vai se beneficiar de um processo de contenção física e mecânica, e eu tenho o respaldo legal para isso na instituição que eu estou, eu posso utilizar isso. A partir desse momento, eu vou iniciar um protocolo de tratamento para retirá-lo de uma crise, estabilizar a sua condição e dar os encaminhamentos adequados posteriormente. Se a gente tem o controle dessa situação, eu posso utilizar medicamentos orais. Agora, se eu não tenho controle, geralmente dá-se preferência para medicamentos parenterais, por consequência da própria contenção física. Muitas vezes os pacientes em alguns determinados surtos, eles não conseguem engolir medicamentos, ou eles colocam na boca e acabam cuspindo, o que faz com que o processo de tratamento se torne ineficaz. E a gente utilize daí, então, medicamentos parenterais. Aqui, como exemplo de medicamentos utilizados no tratamento agudo de agitação psicomotora, temos o aripiprazol como medicamento via oral, a clorpromazina como medicamento via oral e parenteral, intramuscular, o diazepam como um medicamento via oral e também endovenoso ou intramuscular, e aqui eu gostaria de frisar muito importante, não devemos priorizar a infusão intramuscular do diazepam para qualquer tipo de tratamento psiquiátrico, porque a absorção não é uma absorção controlada. E os efeitos esperados do tratamento, eles podem ter inúmeros desfechos. Então, quando a gente tem um paciente agitado no serviço de urgência e emergência e o colega prescreve diazepam intramuscular, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer com esse paciente. Ou ele vai ficar extremamente sedado, ou ele pode piorar o seu contexto de agitação, ou ele pode ter algum tipo de rebaixamento que não seja tão controlado assim. Prometazina como um exemplo de antihistamínico de primeira geração, através de intramuscular.
A flufenazina, que nesses casos não são utilizados em serviços de urgência e emergência, mas sim para tratamento a longo prazo de pacientes com má adesão medicamentosa. O haloperidol, como primeira opção e o mais bem aceito de todos os antipsicóticos utilizados em pacientes com agitação psicomotora, e internacionalmente falando, o lorazepam, que até o momento não se encontra disponível de forma fácil nas unidades de saúde do Brasil. E aí, se a gente lembrar, então, a gente recebeu esse paciente, identificou esse paciente ao qual o contexto está inserido, vai descartar causas orgânicas. Por quê? Eu posso receber um paciente heteroagressivo e em agitação psicomotora e classificar equivocadamente esse paciente como um paciente em surto esquizofrênico. Porém, se eu colocar isso como prioridade no meu pensamento, eu posso simplesmente descartar que esse paciente possa ter um acometimento neurológico relacionado a um processo de demência. Ou eu posso ter também um paciente com distúrbio hidroeletrolítico que está causando uma confusão mental tão grave que esse paciente vai ter uma agitação psicomotora. E aí o tratamento vai ser completamente equivocado. Imaginem só, eu tratar um paciente com uma hipoglicemia em estado de hipervigilância, em estado de hiperexcitação com Aldol. Eu mato o paciente. Então, a gente nunca pode ter o preconceito de achar o que o paciente tem sem antes fazer a devida avaliação. Da mesma forma, eu posso ter um paciente que tem sintomas relacionados a um tratamento endocrinológico para Cushing com o seu corticoide de escolha, e esse paciente simplesmente apresentar um comportamento inadequado com afeto expansivo e eu pensar que esse paciente tem um transtorno maníaco. E aí eu vou lá e vou prescrever para ele um estabilizador de humor que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas vai ser mais um remédio que esse paciente vai começar a utilizar e que possivelmente vai ser difícil de tirar porque ele não vai ter a compreensão adequada disso. Eu posso ter pacientes que são portadores de infecções que cursam com o imunocomprometimento do seu sistema imunológico e acabar tendo alterações mentais. E que, na verdade, essas alterações, elas não são relacionadas, por exemplo, a processos de transtornos de personalidade. Mas uma pessoa que tem uma neurosífilis não tratada de forma adequada pode resultar em alterações de comportamento. Pacientes que são usuários de múltiplas drogas, que chegam no departamento de urgência e emergência apresentando agitação psicomotora, a gente faz uma administração intramuscular de Aldol e descobre que esse paciente está ficando cada vez mais heteroagressivo, agitado, com um comportamento inadequado, e chega um familiar esbaforido no serviço de urgência e diz: "Tchê, o meu familiar, ele tem um tumor na cabeça." E o Aldol não vai resolver. Por quê? Porque a doença dele é uma doença orgânica. Então, o que eu quero dizer para vocês é, a doença psiquiátrica é extremamente importante, mas prioritariamente, na medida do possível, eu preciso descartar condições orgânicas, para de fato conseguir tratar a parte mental desse paciente. Por fim, se eu tiver um vozinho que está apresentando uma alteração urinária, cursando com uma eventual caracterização de um processo infeccioso moderado a grave e confusão mental, isso pode ser um estado psicótico causado por uma infecção orgânica e que a gente pode atribuir a uma situação relacionada a um delírio, por exemplo. Fica aqui a reflexão, tá? Precisamos identificar de forma adequada as situações e descartar situações orgânicas. Em um resuminho breve, então, o paciente chega em agitação, ele vai ser contido verbal ou mecanicamente para sua própria proteção, sim ou não. Se for, precisamos montar uma hipótese para poder fazer o tratamento e o acompanhamento adequado desse paciente de acordo com os encaminhamentos necessários.
Se transtornos mentais orgânicos, temos que identificar se ele tem uma intoxicação porque precisa de um tratamento específico, ou se ele tem uma condição médica geral que vai ser identificada através de exames complementares. Se eu não tenho transtornos mentais orgânicos e eu tenho transtornos psicóticos primários, foi o primeiro surto do paciente, eu já vou iniciar protocolo de medicação adequado para isso. Ou se eu tenho transtornos que não são tão orgânicos, assim, já se sabe disso, eu posso me fazer utilizar medicações menos agressivas. Mas tudo parte da adequada identificação e da adequada forma de acolhimento desse paciente. Um segundo ponto, a gente observar em situações de urgência e emergência psiquiátrica, além das heteroagressividades, são as intoxicações. E se tratando de intoxicação, foi obtido um estudo em que as possíveis formas de suicídio se deram em pacientes que tinham uma prevalência muito elevada quando utilizando-se de alterações de humor. Pacientes, então, que tinham condições relacionadas a transtornos de humor que não possuíam um contexto adequado de tratamento, tinham um risco mais elevado para suicídio. Em segundo lugar, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras características. No contexto de saúde mental em departamento de urgência, relacionado a intoxicações, é papel da equipe de saúde identificar as características que essa pessoa ela vai apresentar, porque o correto diagnóstico permite um correto tratamento. Então, esse paciente, se ele chegar desacordado, com o status de consciência dele rebaixada, desorientado, auto e alopsiquicamente, sem alterações relacionadas à memória e à inteligência, porque não é possível a identificação dessas alterações, tendo um comportamento bizarro, possivelmente etílico, o seu hálito etílico, eu vou imaginar que esse paciente se utilizou de uma substância depressora do sistema nervoso central, que é o álcool. E para isso, eu tenho um direcionamento adequado para tratá-lo. Diferente seria se esse paciente ele chega lúcido, orientado, porém hipervigil, hipertenaz, com comportamento expansivo, afeto completamente inadequado, que esse paciente estava utilizando uma droga estimulante, como a cocaína, por exemplo. E ele vai apresentar sintomas de hiperexcitabilidade que vão nos inferir um tratamento específico diferente do tratamento para substâncias depressoras do sistema nervoso central. E hoje, não é importante a gente diferenciar se esse estimulante é cocaína, é anfetamina ou se é um perturbador do sistema nervoso central, como a maconha. Mas é importante eu diferenciar se é estimulante ou depressor. E aqui vai ficar o slide para vocês darem uma lida depois, porque isso é muito importante em uma situação de urgência e emergência, porque são poucos segundos que, através de uma identificação, a gente consegue promover um adequado desfecho para esse paciente. Na avaliação inicial, em resumo, eu vou ter o paciente com suspeita de intoxicação, trazido por um serviço móvel de urgência ou por familiares, e através da identificação desse paciente com essa suspeita de intoxicação, eu vou classificar se esse paciente ele apresenta um status deprimido ou um status excitado, um status exacerbado. Para que eu consiga identificar isso, eu vou utilizar o slide anterior como referência. Mas aqui, eu vou utilizar esse slide para diferenciar o tratamento. Se eu tenho um paciente com comportamento deprimido, por consequência do uso de alguma substância, e eu utilizar uma droga que seja mais depressora, eu vou fazer com que esse paciente tenha um agravo em sua saúde. Agora, se, por outro lado, eu tenho um comportamento mais excitado e fornecer a esse paciente medicações que vão potencializar esse efeito,
possivelmente esse paciente também vai ter um agravo em sua saúde. Então, a importância de se identificar a forma adequada de intoxicação, e aqui eu não estou falando do agente intoxicante, é extremamente importante para eu garantir a manutenção do status de saúde desse paciente nos primeiros momentos de atendimento. Naqueles momentos ouro em que o profissional de enfermagem está coletando sinais vitais, o profissional médico está coletando informações, a equipe administrativa está entrando em contato com os serviços de referência, o pessoal da assistência social tentando identificar familiares que tenham um aporte desse paciente com um contexto adequado para emitir informações que são necessárias para o seu tratamento. Então, percebam que isso não é uma coisa simples a ser resolvida por um único indivíduo. Existe um contexto. Quando a gente identifica de forma exata isso, a gente vai tratar cada característica de forma adequada. E, como uma curiosidade, os principais medicamentos utilizados em tentativas de suicídio geralmente não são medicamentos psiquiátricos. Eles ficam ali naquela abinha chamada outros. Por quê? São medicamentos de uso comum em que o paciente simplesmente tem em sua residência por um tratamento crônico que está fazendo da sua condição de saúde por um determinado momento em sua fase do contexto emocional, psicológico e psiquiátrico despertado por gatilhos, se utiliza dessa medicação de uma forma eventualmente fatal para poder culminar com o seu desfecho. Agora, obviamente, os medicamentos de cunho psiquiátrico, eles são mais acessíveis a esses pacientes porque eles entendem um contexto em que estão utilizando ele. Numa consulta médica em que o médico prescreve, por exemplo, um antidepressivo, um benzodiazepínico, e diz assim, olha, a partir de hoje, com esse medicamento, você vai ficar mais tranquilo, você vai dormir bem, você vai ter um processo de controle emocional muito bom. Aí eu ouço aquilo, estou passando por um sofrimento mental muito grave, e digo, se esse medicamento serve para dormir, então eu vou dormir para sempre. E aí, aquilo que é considerado algo benéfico para o paciente se transforma em uma arma potencial para poder acarretar em um agravo ao seu risco de vida, um agravo à sua condição de saúde. Tá? Agora, a parte interessante é o quê? Se eu souber identificar a causa, eu tenho um tratamento específico. E esse tratamento específico, muitas vezes, ele assim, visivelmente estrondoso, ele é visivelmente mágico, porque eu tenho um paciente que chega num departamento de urgência por uma intoxicação exógena por benzodiazepínico por motivos de suicídio. Eu tenho aquele golden hour, que é a hora de ouro, para poder identificar se esse paciente ele vai precisar fazer uma lavagem gástrica, se ele vai precisar utilizar carvão ativado ou uma droga antagonista. E para isso, além da avaliação da equipe, tem o serviço também do Centro de Informações Toxicológicas. E aí, depois de todo o contexto, o paciente que estava em processo de coma induzido por benzodiazepínico, ao utilizar, por exemplo, o flumazenil, que é uma droga antagonista dos receptores benzodiazepínicos, ele desperta. É mágico de ver. Só que é horrível de se entender o mecanismo fisiopatológico disso, porque a gente queima neurônio de uma forma muito abrupta. Uma forma em que o paciente ele retoma a consciência de uma forma indireta, a sobrecarga. Agora tu acorda, guri. E isso não é bom, porque foge o processo fisiológico, mas é um dispositivo que a gente tem para salvar vidas. Da mesma forma, crianças que acabam se alimentando com um chumbinho, pensando que é uma bala que está perdida ali pelos cantos da casa, começam a se esvair em sangue e a gente acaba se utilizando de um medicamento que é a atropina,
um medicamento chamado fisostigmina, que vai inibir os efeitos dessas medicações que são anticolinérgicas, no caso dessa substância que é anticolinérgica, para tentar reverter esse quadro e salvar essa vida. De outras curiosidades que são comuns à nossa prática diária em intoxicação por antidepressivos tricíclicos, famosos amitriptilina, nortriptilina, que o efeito principal é causar arritmias com um elevado grau de potencialidade de risco cardíaco. E para isso a gente pode se utilizar, por exemplo, do bicarbonato. Então, é importante, durante o atendimento inicial da urgência psiquiátrica do paciente em intoxicação, identificarmos se são substâncias depressoras ou estimulantes e, se encontrarmos a causa provável para isso, utilizar, então, dos medicamentos que são os antagonistas específicos desses medicamentos para poder salvar a vida desses pacientes. Estamos encaminhando para a última parte da apresentação, que seriam, então, os encaminhamentos. Nós acolhemos esse paciente, identificamos as necessidades deles, e nós, então, vamos dar o encaminhamento adequado após a estabilização do quadro. Esses encaminhamentos, eles funcionam em rede, pessoal. Infelizmente, os dispositivos, eles não trabalham sozinhos. Eu preciso ter uma rede muito bem esclarecida e muito bem estabelecida no município ao qual eu estou inserido, para que ele tenha o seu processo de cuidado longitudinal e a sua coordenação de cuidado eficaz. Não adianta eu receber um paciente por tentativa de suicídio no turno da madrugada e liberar esse paciente sem ele ser acolhido num hospital de psiquiatria, numa rede terciária, ou no CAPS, ou em outro serviço de saúde. Porque se ele está um sofrimento mental importante que levou ele a ter esse tipo de atitude e eu liberar esse paciente, ele vai tentar de novo. Da mesma forma, se eu tenho um paciente que está apresentando um comportamento inadequado, com uma aparência desleixada e um mutismo seletivo, porque ele é um paciente potencialmente esquizofrênico, desestabilizado de sua condição crônica, se eu liberar ele sem o devido encaminhamento para a rede de atenção psicossocial, ele não vai ter uma melhora do seu quadro e vai voltar com agravos em condição de saúde. Então, a adequada identificação da rede, ela vai muito além do que assumir o plantão e terminar o plantão. Como diz na enfermagem, né? O cuidado, ele é continuado. Atenção primária, então, na rede nós temos a unidade básica de saúde e unidade básica de saúde da família, que seriam as portas de entrada para qualquer tipo de serviço de saúde, e em se tratando de serviços de urgência e emergência, eu estou pressupondo que o paciente já foi acolhido, já foi atendido, e nesse momento precisa sofrer um encaminhamento. Provavelmente, o encaminhamento direcionado à atenção primária num contexto de urgência e emergência, ele seja uma segunda situação, porque a primeira possivelmente vai ser o encaminhamento a departamentos de emergências em atenção terciária. Pressupõe-se que um paciente em atentado à sua vida por intoxicação ou numa agitação psicomotora por descompensação de sua situação crônica, precise estabilizar o seu quadro. E é função da atenção primária e atenção secundária identificar esse contexto e encaminhar de forma adequada para que haja a resolutibilidade do processo. Porém, quando o paciente recebe alta da atenção terciária, se ele for desvinculado dos dispositivos, esse paciente vai sofrer novamente um processo de agudização de sua doença. Então, necessariamente, ele precisa ser encaminhado, seja para um dispositivo secundário de não urgência, como os CAPs, ambulatórios de saúde mental, ou até mesmo os CRAS, ou serviço de atenção primária, como as unidades básicas de saúde, para que tenha o seu tratamento longitudinal. E para quem encaminhar?
Esse serviço, então, especificadamente em Rio Grande, mas que cada gestor das instituições que estão assistindo esta palestra em suas determinadas localidades possam procurar essas redes para poder tentar entrosar nelas uma comunicação efetiva. Por exemplo, aqui em Rio Grande, a gente tem como serviço de acompanhamento secundário não voltado exclusivamente para a urgência e emergência, os CAPs de álcool e drogas, os CAPs que se chama Conviver para atendimento a demandas de saúde mental crônicas, potencialmente ou não graves, CAPs infantil para crianças até 12 anos, e as unidades básicas de saúde através das demandas espontâneas e referenciamento pela equipe de NASF. Tá? Cada setor, seja em Porto Alegre, seja em Dois Irmãos, seja em outras localidades, possuem uma rede de atenção psicossocial que às vezes é desconhecida aos gestores, e que isso precisa ser bem claro para que o contexto do encaminhamento do paciente ele seja eficaz. Então, a minha orientação é que procurem saber a respeito disso. E iremos finalizar a nossa apresentação abordando um pouquinho sobre o processo de humanização. O paciente cometido por uma doença mental, muitas vezes ele é estigmatizado por condição do seu contexto, infelizmente. E nós precisamos lembrar que, acima de tudo, são seres humanos que precisam do seu devido acolhimento e do seu devido acompanhamento. Então, é nossa função promover um atendimento humanizado para esse paciente, porque a forma que a gente vai lidar com ele, seja através da empatia, estabelecendo conexões, diálogos, são tão importantes quanto uma medicação que é iniciada em um serviço de atendimento, seja ele qual for. E na prática é muito simples da gente pensar e às vezes pode ser complexo de colocar em ação, porque nós somos humanos. E se a gente lembrar que errar é humano, mas amar também é humano, a gente consegue promover as benfeitorias que a gente tanto sonha quando a gente se torna um profissional de saúde. E como que a gente pode praticar isso? A gente pode simplesmente observar as nossas próprias crenças. Quais são os valores que nos motivam a pensar que somos diferentes daquela pessoa, daquele serzinho que está em sofrimento mental? Se a gente consegue se colocar no lugar dessa pessoa para entender o seu contexto, sem ser igual a ela, apenas praticando uma escutativa, identificando alguns gatilhos que possam inferir sobre condições a serem tratadas. A gente precisa diminuir a forma que a gente julga essas pessoas, e isso a gente faz com bastante resiliência, porque se não for dessa forma, a gente não consegue ajudar ninguém. E a gente pode abordar isso através do mnemônico CIF, onde a gente vai identificar os nossos sentimentos, as nossas ideias, o que essas ideias vão causar de limitações em nossos atendimentos e quais são as nossas expectativas quando a gente se dispõe a sair de casa para ajudar o próximo. A partir disso, a gente vai conseguir identificar que as pessoas portadoras de alguma doença, elas estão experienciando um processo de adoecimento diferente do nosso. Elas vão conseguir entender que esse contexto vai ser necessário para poder elaborar um plano de cuidados. E, através disso, ele vai fortalecer o vínculo com essa pessoa. Então, a pessoa que começou lá quietinha em seu contexto de atendimento de urgência, que foi disparado vários dispositivos para poder auxiliar no seu tratamento, vai promover um cuidado para que essa pessoa, lá no seu mais íntimo momento, consiga entender que vale a pena viver. E através dessa escolha, a gente consiga atingir a nossa principal ideia de ser profissional de saúde, que é ajudar o próximo. Pessoal, essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Eu me coloco à disposição para qualquer tipo de questionamento e também me coloco à disposição caso queiram questionar de forma particular através do número do telefone que se encontra na apresentação ou até mesmo e-mail.
Mais uma vez, Marilice, ao qual eu cumprimento todos os responsáveis pela IB Escola, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, doutor. Muito bom. Excelente aí. Nós que agradecemos, né, doutor Luan, a sua disponibilidade. Eu sempre falo para a Karen e para a Fabíola, né, quando acionam a escola, de que essa aproximação entre a academia e o serviço, né, ela é de extrema valia, né, professor, porque ela qualifica a assistência, ela agrega valor, né, tanto pessoal quanto profissional, para trazer uma assistência segura e com qualidade, né, em que a gente também possa estar se olhando, porque é um tema mobilizador, né, quando a gente fala em emoções e sentimentos, tratar um paciente dependente de álcool, de drogas, ou alguma situação, né, psiquiátrica, mobiliza, né, traz em contato as nossas emoções e sentimentos. Então, quem agradece é a escola e aos participantes que puderam te ouvir essas 2 horas, né, de fala, uma apresentação que contempla. Então, eu queria abrir para perguntas e comentários e questionamentos, e, claro, agradecer a participação, né, do enfermeiro Marcelo Gouveia, que já esteve conosco com essa temática, trazendo a sua expertise, né, para o Hospital de Dois Irmãos. Agradecer o Vladimir, que é um coordenador da unidade aqui em Canoas, né, que acompanhou toda a nossa apresentação de hoje. Ao Lanes, que é jornalista, que também esteve conosco durante todo o tempo, e todos os colaboradores das unidades e público externo. Então, está aberta a palavra para perguntas e questionamentos, a gente tem ainda um tempinho. Eu acho que eles publicam no final da tarde. Eu só queria confirmar se a gente tem o acesso, né, todo o material apresentado e como é esse acesso ali, né, Maralice? Porque a última vez daqui primeiro. Certo, Lanes, vai ficar, junto com aquela leitura, o texto de apoio que a gente combinou com o Dr. Luan de colocar no Moodle, a apresentação também vai estar junto com o material complementar ali na plataforma. Tá? Depois a gente até pode construir um e-mail para dar essas informações, mas o professor já disponibilizou e vai anexar essa apresentação com essas lâminas muito completas, né, que eu acho que trouxeram os pontos de uma forma muito clara e objetiva. Não sei qual foi a percepção de todos, mas para mim ficou muito, passo a passo, ficou muito, assim, elucidativo. Com relação a direitos autorais, da gente utilizar alguma lâmina, outra, em alguma publicação nossa, está tranquilo? Não tem nenhum problema, todas as referências foram elencadas, em algumas especificadamente no próprio slide. Da minha parte também não há nenhuma contravenção a respeito disso. Tem muitos comentários no chat, doutor Lu, agradecendo a palestra, né, elogiando, né, a sua apresentação. E eu queria também pontuar, doutor Luan, agradecer por tu considerar o contexto da UPA, né? Eu não sei o que a Karen e a Fabíola comentam, porque naquela lâmina inicial em que tu traz qual é a predominância, né? Que é transtorno de ansiedade na UPA Junção, tu está trazendo para nós um panorama, e eu agradeço muito por tu considerar a realidade da UPA, que eu acho que ficou específico, né, para a unidade. Isso achei muito, me tocou assim bastante esse teu olhar. Isso, porque quando a gente aborda sobre saúde mental, existe um contexto muito grande. Eu poderia, por exemplo, ter feito essas 2 horas de apresentação voltadas a um episódio depressivo, e que se a gente for avaliar num contexto de atendimento de urgência e emergência, ele é importante, mas ele epidemiologicamente não é prevalente. Quando a gente foca exatamente naquilo que é mais visivelmente, né, explícito, a gente consegue direcionar um olhar para um cuidado mais excepcional. Está aberta a palavra, então, aos últimos minutos. Querem algum comentário? Senão a gente encerra, agradecendo, né, a todos e principalmente ao ministrante da nossa tarde, que foi o Dr. Luan Pietro. Alguém quer fazer algum comentário? Tarsila, com a palavra. Boa tarde, Maralice, doutor Luan, né? Primeiro, parabenizar, mas principalmente agradecer
a disponibilidade do Dr. Luan e a clareza com que fez toda a apresentação, né? A gente vem tendo, e o primeiro gráfico que foi apresentado, ele é muito significativo, né? Do número, do quantitativo, a demanda aumentada nas portas de urgência e emergência por questões psiquiátricas, né? A gente na escola, a gente está aí trabalhando essa questão da escola desde 2020 e os pedidos de toda a espécie, de todos os serviços, todos os tipos de serviço para apoiar, né, os profissionais de saúde a lidar, a fazer esse manejo de questões que chegam na porta de urgência e emergência e a dificuldade das equipes, porque o que era exceção hoje é cada vez menos a exceção, cada vez o número é maior, a pandemia ela veio agravar essa situação da chegada de pacientes com alterações psiquiátricas, alterações psíquicas bastante intensas, e como o profissional de saúde muitas vezes se sente desamparado ao atender esse tipo de situação que chega, por não saber exatamente como conduzir, né? Para nós, essa é uma demanda que vem surgindo, e eu acho que essa disponibilidade sua e a disponibilização da sua palestra na plataforma, ela vai ser muito importante, não somente nesse momento, para quem participou hoje, não é? Mas para os profissionais de saúde que posteriormente vão poder acessar não somente a palestra, mas também o material, tá? Então, agradeço muito e que bom que a gente pode agora contar com mais esse material super importante na nossa plataforma. Muito obrigado, Tarsila. É isso, então. Então, agradeço a todos, né? Encerramos aqui nossa tarde de curso de aprendizado, né, com o Dr. Luan Pietro, e continuam os comentários. A Karine acabou de colocar: parabéns, Dr. Luan, maravilhoso sua explanação, obrigada pelo compartilhamento. Agradeço a todos, um bom fim de semana, um abraço. Oi. Se todos puder ficar só um minutinho, 10 segundos mais na tela, e quem está com a tela ali fechada, com símbolos, se puder aparecer ali, gostaria de colocar a primeira lâmina aqui na tela também, para a gente fazer um print, que é a única forma que a gente tem de registrar. Seria possível? Claro. Então, Luan, colocar a primeira tela que fala o que é o curso, né? A gente fazer um print aqui. Olha aí que bacana. E o pessoal, por favor, abram as câmeras para a foto. Isso. A Sueli levantou a mão. Com a palavra, Sueli. Bom, abram as câmeras que vai sair a foto, então. Já está a tela ali, a inicial. Ok, vamos fazer a foto aqui. Só um minutinho, tá, agora vamos lá. Ok. Tá feito. Certo, muito obrigada, um abraço a todos.